Sabe, pessoal, tem coisa que a gente não pergunta. A gente tem que pensar e lembrar que a gente vive e convive como família. Por que eu estou falando isso para vocês? Olha hoje o diálogo de uma mãe e de um pai com um filho. O que você quer comer? Que horas você quer jantar? Você já quer ir tomar banho? A que horas você vai dormir? A gente só pergunta para os filhos. Passou a fase onde a gente falava o que era para ser feito. Isso está errado. Em nenhum momento a gente vai conversar aqui e falar que precisamos viver num regime autoritário ou num regime onde só os pais mandam. Mas o que acontece? A gente vem, e é muito comum a gente ouvir, a gente, Marcelo, você que está aí me vendo, falar, eu sou da geração que quando meu pai olhava para mim, quando minha mãe olhava para mim, eu já tremia todo, eu já sabia o que precisava fazer e o que eu não podia fazer. E aí, para compensar isso que a gente acha que era errado, mas que não é, a gente desbalanceou tudo. Então hoje, os filhos comandam os pais. E isso, pessoal, sim, está errado. Quando a gente fala da criação de um filho, a gente fala muito de um tripé. Então são 3 itens muito importantes que essa criança precisa entender. Sim, existe o amor, é o nosso primeiro item. Segundo, sim, os pais precisam entender que a criança precisa ter autonomia. Veja bem, autonomia é diferente de liberdade. O que é autonomia? É aquela criança fazer aquilo que é capaz para aquela idade. E muitas vezes a gente, e eu já me coloco também como errado, a gente não faz com os filhos, mas a gente faz pelos filhos. Quantos exemplos vocês querem que eu dê para vocês? Vou dar, por exemplo, aquela criança que anda no colo, vive no colo da mãe e que não engatinha. Por quê? Porque o chão é sujo, porque a criança fica doente, porque a avó falou que tem bactéria, porque é um perigo estar no chão. E a gente atrasa o desenvolvimento dessa criança, porque em vez da gente ajudar a criança, a gente está fazendo pela criança. Vamos para as crianças maiores. Cena clássica. O pai está no parquinho com o filho e aí de repente ele percebe que ou tem uma briga ou que o grupinho de amigos começa a ir para um lado e o filho fica sozinho. O que o pai faz? O pai vai lá e coloca o filho na brincadeira. O pai vai lá e vai discutir com a pessoa que está discutindo com o filho. Isso está errado? Eu também sou pai, gente. Não, isso não está errado. Mas a gente precisa entender que tem o tempo da criança. Então quando a coisa acontece, a gente já vai lá e já faz o ato, já toma a ação. Um exemplo de uma criança, de um bebezão, aquele bebê de 6, 7 meses, ele acabou de mamar, ele vai pro berço, ele está amamentado, ele está limpinho, só que ele vai pro berço e às vezes ele chora, por quê? Porque ele está naquela fase de adaptação. E aí na hora que chora, aparece o pai e a mãe brigando, inclusive, para ver quem vai pegar este bebê. Qual é a informação que a gente está passando para este bebê, meu gente? Fala, pessoal. De insegurança. Então tem que lembrar que a perda de autonomia ou não dar autonomia hoje para o seu bebê, para o seu filho pequeno, para o seu filho adolescente, pode trazer problemas numa vida futura e futura lá próximo. Não estamos falando com 50, 60, 70 anos. É aquele adolescente que fica inseguro, é aquele adulto que fica inseguro. Então tem que pensar muito nisso. E o terceiro item do nosso tripé são limites. Hoje a gente não dá mais limite para estas crianças, exatamente por aquilo que a gente começou a falar. Então, como a gente vem de uma educação onde a gente acha que é errado e na verdade não tem absolutamente nada de errado, onde os pais impunham limites. Então tinha limite de horário. Eu lembro, falo isso várias vezes no consultório. O meu pai, a gente tinha um videogame e meu pai falava, videogame é só em dia que não tem aula. Suco tomava-se em dia que não tinha aula. Mesma coisa do refrigerante que hoje eu não uso, eu não tomo, graças a Deus. Mas existem limites. Isto precisa ser respeitado. Do mesmo jeito que muitas vezes um pai chega e fala assim, presta atenção, se você fizer aquilo lá, eu não vou fazer aquilo lá. Se a criança não fizer aquilo, você também não tem que fazer. Então as promessas que vocês fazem para os filhos têm que ser cumpridas. Por isso que eu falo várias vezes no consultório, pense bem no que você vai prometer. Não adianta você prometer uma coisa absurda que você não vai conseguir cumprir, aquela viagem paga para o exterior. Ah, se você não for tomar banho, a gente não vai para o exterior. Porque vocês vão. E a gente vai perdendo a moral com os filhos. Então, quando a gente começa o vídeo, a gente fala exatamente dessa inversão de hierarquia. É isso que eu quero passar para vocês, gente. A inversão de hierarquia.
Em nenhum momento eu como pediatra, eu como vindo aqui falar com vocês, ou eu como pai, eu quero que a gente viva num regime autoritário. Então os meninos, as crianças têm que conversar com a gente, acho que a gente tem que dar espaço, a gente vai ouvir, a gente vai conversar, mas parem de só perguntar para as crianças. Faz parte do processo de educação comportamental os pais ensinarem que existe uma hierarquia. Eu sempre falo isso e eu vou falar de novo. Tinha um professor na Santa Casa que eu tinha paixão, o Dr. Marcos, e ele falou uma das frases que eu uso muito no consultório. Faço: ensine aos pais de que os filhos moram na casa dos pais e não os pais na casa dos filhos. De novo, sem ser autoritário, sem ser nazista, sem ser... Ninguém quer isso. A gente só quer educar direito às crianças para ter bons adultos. Lembre disso.